Oi, tudo bem com você? Maravilha. Esse é o Momento Mensagem de Esperança. Eu sou Alex Santana. Nossa meditação hoje é em Marcos capítulo 13, onde os discípulos eles estão em Jerusalém e Jesus está saindo do templo e um dos discípulos cita a questão da grande obra. A obra do templo era muito bonita. O templo de Herodes chamado, ele demorou 46 anos para ser erguido. Era uma obra muito suntuosa. Naquela época eles faziam esse tipo de construção e chamava a atenção mesmo, era um atrativo turístico para Jerusalém. Mas Jesus olha para o templo e diz: aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Isso é uma palavra de Jesus que vai se cumprir um pouco depois, mais ou menos no ano 70 depois de Cristo, com a invasão. O Marechal Tito ele vai entrar em Jerusalém e depois eles vão derrubar o templo, totalmente derrubá-lo. Acreditavam, segundo alguns historiadores, que tinham ouro dentro das pedras do templo e vão quebrar pedra por pedra para ver se encontram ouro. Bom, esse é um contexto histórico e o que Jesus disse se cumpriu mesmo. E ele diz também acerca da sua própria vida, que vai derrubar e ao terceiro dia vai levantá-lo no que diz respeito à ressurreição dele mesmo. Nesse contexto de Marcos capítulo 13, nós vemos Jesus falando sobre o final de todas as coisas, um pouquinho para frente, já no Monte das Oliveiras, que fica de frente ao templo, ou ficava de frente ao templo. Os discípulos eles perguntam para Jesus: Jesus, quando se dará o fim de todas as coisas? E Jesus então começa a explicar sobre o princípio das dores, sobre a tribulação, sobre a grande tribulação, sobre o arrebatamento da igreja, sobre o fim de todas as coisas, sobre como tudo isso se dará. E a palavra a partir daí é: prestem atenção, tomem cuidado, estejam prontos, vigiem, guardem a vossa vida. Todo esse enredo de palavras que eu vos disse está inserido em Marcos capítulo 13, quando ele diz: se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá terremotos em vários lugares, e muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou Cristo. Enganarão a muitos. Nesse momento, quando vocês virem a abominação desoladora e quando ela for posta onde não deve estar, quem estiver na Judéia, fuja. Quem estiver no campo, não volte para casa. Quem estiver em determinado lugar, não estiver em cima do telhado, não desça, porque a perseguição será muito grande. Ai das grávidas, das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não seja no inverno. Toda essa série de palavras está dizendo do momento da grande tribulação, em que a abominação desoladora que disse Jesus, que disse o profeta Daniel, que vai ser dito pelo apóstolo Paulo em Tessalonicenses capítulo 2, e que é dito também no livro do Apocalipse, a partir do capítulo 6, mas aí mais no capítulo 13, todo esse domínio do anticristo vai se dar numa perseguição muito grande. Ele vai tomar conta de todas as coisas, perseguindo, matando e colocando uma grande aflição. Jesus disse em Marcos capítulo 13, uma aflição qual nunca houve sobre a face da terra e depois também não haverá. Também vão se romper os selos de Apocalipse capítulo 3, capítulo 6, vão se tocar as trombetas de Apocalipse capítulo 8 e vão também romper-se, derramar-se os cálices de Apocalipse capítulo 16. E aí o estudante da Bíblia pode viajar um pouquinho mais e ver o que acontece no período da grande tribulação. Jesus ele conta que algumas coisas serão criteriosas para a gente identificar quando o fim se aproximará. E ele diz: o amor de muitos se esfriará, o irmão entregará outro irmão, haverá muitas brigas internas entre nações e brigas externas também sobre nações, ou seja, guerras internas e guerras também externas, rumores de guerra, terremotos, muito tipo de aflição. Isso tudo nós podemos atribuir ao princípio das dores. Jesus disse: isso ainda não é o fim. A humanidade vai se desgostar de si mesmo, o filho contra o pai contra o filho,
a esposa contra o marido, a falta de amor será motivo pelo qual muita gente vai desanimar, não vai conseguir mais adorar a Deus, e muitos falsos cristos, muita gente falando de Deus sem ter nenhum tipo de compromisso com Deus, muita gente dizendo, não, eu sou de Deus, eu sou Jesus, e enganarão a multidões. E tudo isso está no cenário do princípio das dores. Ainda não é o fim, mas tudo isso a gente pode dizer que acontece numa grande tonalidade nos nossos dias. Podemos dizer que nós vivemos hoje um período muito complicado. Se não é o princípio das dores, é muito próximo do que vem a ser o princípio das dores. Nação contra nação, reino contra reino, furacões, terremotos, doenças incuráveis, que nós chamamos, que a Bíblia diz que são pestes, mas são doenças incuráveis. A falta de amor entre irmãos, um entregando o outro, o pai contra o filho contra o pai. Muita coisa tem a ver com o princípio das dores, mas a Bíblia diz que o Senhor virá e os anjos de Deus recolherão a igreja, os seus servos sobre toda a terra. E aqueles dias serão abreviados, porque se não fosse assim, nem os salvos escapariam. E a Bíblia até diz ainda: orai e vigiai, estai prontos e apercebidos, para que esse dia não vos surpreenda. Acautelai-vos, vigiai, cuidai. A palavra de Marcos capítulo 13 tem a ver com isso. Guarde o que você tem. Não fique desapercebido para que ninguém tome a sua coroa. Que Deus te abençoe, te dê um excelente dia e te faça prosperar.